Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia1914.com.br. Siga @Porcolândia 1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios. Eu só dei esse exemplo para vocês, que este, no fim das contas, acabou sendo o grande objetivo deles, que era ter o controle de toda a capacidade do estádio, que foi o motivo de eles terem ingressado com uma segunda arbitragem antes que a primeira tivesse sido concluída. E nessa segunda arbitragem, ainda isso daí aconteceu na nossa época, eles alegavam que o programa Avante canibalizava, exatamente esse é o termo, canibalizava a venda das cadeiras especiais por parte deles. Vocês entenderam? Teve um determinado momento, enquanto nós, digamos, tínhamos uma boa convivência, bem pacífica e cooperativa, né? Em que nós colocamos para a W Torre o seguinte, isso daí antes da gente ter assumido a diretoria. Por que a gente não concentra a comercialização de todas as cadeiras do estádio através do Palmeiras? E vocês, obviamente, em função das receitas relacionadas às 10 mil cadeiras, vocês é que vão oferir essa receita e vão repassar para o Palmeiras os percentuais previstos na escritura de superfície. Então, como eu falei para vocês, 2 grupos de receitas. Aquele primeiro, patrimonial, naming right, cadeiras especiais e camarotes, começava, então, lá em 2014, com 5%, tendo como base de cálculo a receita bruta, descontados os tributos, né? E essa receita, ela crescia, ou cresce, né, melhor dizendo, 5% a cada intervalo de 5 anos. Então, esse primeiro grupo de receitas começava com 5%. Hoje, como nós estamos no segundo período, né, de 2019 até 2024, 10%, depois 15%, 20%, 25% e 30% nos últimos 5 anos dos 30 anos de cessão da superfície. Enquanto que as outras receitas, as ditas operacionais, provenientes da locação dos espaços, como eu coloquei para vocês, elas começavam com 20%, hoje estão em 25%, sempre líquido de tributos, tá? E vão passar, a partir de novembro de 2024, para 30%, depois para 35%, depois para 40% e depois para 45%. Este é o negócio que foi entabulado entre as partes. O Palmeiras cede a superfície, eles edificam, exploram o negócio, repassam parte das receitas, segundo esses percentuais, para o Palmeiras e, em contrapartida, constroem um edifício de quadras, um edifício multiuso, um novo vestiário, né? Lá das piscinas, acabaram construindo a sauna junto lá também. Essas eram as obras de contrapartida e este era o conceito original do negócio, né? Eu não sei exatamente, obviamente, porque os números deles nós nunca tivemos acesso. O que nós tivemos acesso foi as prestações de contas em um período, em um momento inicial, né? Então, a partir de novembro de 2014, né, com a inauguração da Arena, eles emitiam um relatório mensal onde eles discriminavam todas as receitas de acordo com essas categorias que eu falei para vocês, calculavam o valor líquido de tributos, que servia de base de cálculo, e aplicavam os percentuais previstos em contrato. Então, isso daí funciona, para vocês terem ideia, como uma confissão de dívida. Olha, arrecadei tanto, aplica o percentual do contrato, devo tanto para vocês. Só que em função do litígio, e como vocês já leram ultimamente bastante, né? Porque o assunto voltou à tona, eles não repassavam, eles não faziam os pagamentos. Então, isso aconteceu em novembro e dezembro de 14,
de janeiro a junho de 2015, exceto o mês de maio, tá? A partir daí, o que eu sempre tive informação é que eles sempre documentavam e informavam os cálculos, porém eles nunca realizavam os pagamentos, tá? Mais recentemente, a gente tem e aí eu falo por aquilo que eu leio, né? Não mais, obviamente, tendo acesso às informações, porque também fazendo uma parte. Até a gestão do Paulo, ele mesmo fazia questão que em todas as reuniões do Conselho Deliberativo, a diretoria de Arena, mais a diretoria jurídica do clube, apresentasse para os conselheiros o andamento do processo da arbitragem. E a partir da gestão do sucessor dele, isso daí nunca mais aconteceu. Então, a questão das arbitragens, ela nunca mais foi objeto de reporte, digamos assim, ao Conselho Deliberativo nas reuniões ordinárias ou extraordinárias, tá? Então, a gente perdeu completamente o acesso às informações. Mais recentemente, até porque a gente, em função desse conhecimento, a gente vira e mexe é procurado, né? Até por colegas que estão lá no clube e precisam rememorar algumas situações, e chegaram comentários do tipo, o pessoal não está mais litigando aí porque estão em busca de um acordo, né? Para terminar com as arbitragens, para resolver o problema de uma forma que seja razoável para os dois lados, etc. Nós vimos, né, ao longo do tempo, alguns movimentos, como a questão do Palmeiras locando uma área do Allianz Parque para fazer o memorial, né, do clube, a sala de troféus, a construtora cedendo o estádio para outros jogos de futebol, inclusive de categorias inferiores, futebol feminino, etc., que não fazem parte, deixando claro para vocês, do que é previsto na escritura, tá? A escritura é clara. A Arena volta em comodato para o Palmeiras nos jogos da equipe de futebol profissional da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá? É basicamente isso daí que reza o contrato. Mas o que a gente percebeu aí nesses últimos tempos, né? Juntando as coisas? Primeiro, que estaria ocorrendo aí uma tratativa entre as partes no sentido de se acabar com as arbitragens. Inclusive, um colega lá que faz parte da direção do clube e que tinha informação, digamos, privilegiada, ele chegou a comentar comigo o seguinte, ele falou, olha, eu não estou concordando com os rumos que as coisas estão tomando, né? E foi uma surpresa para mim, inclusive, né? Essas declarações mais recentes, desde quando o Palmeiras teve a seu favor a decisão judicial. E aí vocês vão me perguntar, mas espera aí, o assunto não é tratado em arbitragem? Como é que o Palmeiras conseguiu uma decisão judicial? Nada a ver com a arbitragem em si, tá? Mas pelo fato de que a W Torre vinha acumulando dívidas com o Palmeiras, que ela confessava mensalmente que devia e não pagava. Então, o que o Palmeiras fez, pelo que eu entendi, foi ingressar com uma ação judicial para cobrar aquilo que estava se acumulando desde o início, né, da inauguração da Arena, praticamente, e que eles não faziam os repasses. Foi isso que aconteceu. E isso daí hoje estaria somando alguma coisa em torno de 127 milhões, é o número que eu tenho na cabeça, faz todo sentido, tá? Pelo que a gente acompanha, por aquilo que deveria ser de fato repassado para o clube. Obviamente você pode ter períodos em que esses números sofram variações. Você pega um ano de pandemia, não teve show. Se não teve show é porque eles não fizeram locação do estádio para shows. Certamente houve uma queda substantiva de receitas naquele período, né? Agora, guardadas as proporções, a gente sabe que eles devem todos os repasses previstos em contrato e confessados mensalmente por eles. Eles devem a cláusula de multa por indisponibilidade do equipamento, da Arena. Como é que funciona essa cláusula? O dia que o Palmeiras, por indisponibilidade da Arena, porque eles estão usando para outra finalidade, um show, por exemplo, tá? O Palmeiras tenha que jogar em outra praça esportiva, então nós vamos, por exemplo, jogar no Morumbi, agora mais recentemente, né? Virou moda.
nós vamos jogar no Morumbi. O Palmeiras faz uma baita arrecadação no Morumbi. Suponhamos, valor de borderô bruto, 2 milhões. Pelo contrato, eles têm que pagar uma penalidade de 50% da arrecadação bruta auferida na outra praça esportiva. Vocês estão vendo o tamanho do negócio? Né? Então, se eu vou jogar no Morumbi, faço 2 milhões de renda, por conta daquele evento, a W Torre já está devendo 1 milhão previsto em contrato. Vocês entenderam? Sim. Essas são, na verdade, as componentes das receitas que o Palmeiras tem, né? No contrato que foi entabulado com eles lá desde a gestão do presidente Della Mônica. Todas essas premissas, elas foram entabuladas lá atrás, né? Ou seja, em nenhum momento nós entramos em nenhum processo de renegociação dos termos do contrato, até porque, como eu falei para vocês, ele não foi aprovado originariamente no Conselho Deliberativo. Depois, em agosto de 2008, ele não foi aprovado pela Assembleia Geral de Sócios. Qualquer coisa que queiram alterar em termos negocial, né? Ou em termos negociais, em relação às cláusulas do contrato, a diretoria do Palmeiras deveria ressubmeter o assunto ao Conselho Deliberativo e, uma vez aprovado pelo CD, deveria ainda ter a validação da Assembleia de Sócios. Ou seja, não é um processo simples, simplesmente você querer renegociar os termos do contrato, tá? O Enio é um conhecido meu já de longa data, um amigo, né? E ele participa bastante com vocês. Ele fez uma pergunta que eu tinha visto, eu só não tinha visto como é que eu conseguia responder aqui. Desculpa a falta de traquejo, tá? Eu vou colocar aqui, o Galassi, a gente já está nos acréscimos aqui, a gente vai falar mais um pouquinho, porque o assunto é bem bacana, mas eu vou começar a colocar as perguntas da galera do chat. Vamos lá, então. Eu vou ler para você, não sei se você está conseguindo aí você responde, tá bom? Vou começar com a do Enio mesmo. Galassi, uma pergunta. Com o trabalho realizado por você e sua equipe, é possível estimar o valor do prejuízo de que nos livramos? Acho que ele está querendo dizer lá atrás, na época da construção, o que ocorre é o seguinte, eu entendi a pergunta. Eu entendi a pergunta dele. O que ocorre é o seguinte, quando nós tivemos a primeira decisão, ainda que tenha sido uma decisão parcial, ela tratou o que para nós era o principal tema, tá? O principal tema para o Palmeiras não era lá o fato de eles terem entregado o prédio multiuso pintado de cor diferente do que estava previsto no memorial descritivo. Eu estou inventando só para exemplificar. O que nos interessava era a questão das cadeiras, né? Porque era esse fator que afetaria terrivelmente as receitas do clube, tá? Então, para eu explicar e falar do número, eu tenho que só deixar claro para vocês como é que é a questão da precificação. Toda a receita de bilheteria, de acordo com a escritura de superfície, ela pertence ao Palmeiras, ok? Quem precifica os ingressos é o Palmeiras. Não tem interferência nenhuma da construtora nesse processo, ok? Porém, como eles têm o direito de comercializar os camarotes e as 10 mil cadeiras especiais, segundo a decisão arbitral de 3 ou 4 de outubro de 2016, foi quando a gente ganhou, digamos, a parte que nos interessava na primeira arbitragem, eles precisam, na verdade, e o contrato tem uma previsão para isso, definir o preço do ingresso que o Palmeiras vai cobrar deles. E a cláusula, os termos dela são basicamente os seguintes. O Palmeiras deverá cobrar o preço do ingresso da W Torre equivalente à média dos menores valores praticados jogo a jogo ao longo da temporada anterior, do ano anterior, né? E aí já existia uma falha no contrato, né? Porque como a gente não tinha o histórico do primeiro ano da Arena, o tribunal arbitral é que teve que arbitrar que o primeiro ano fosse calculado com base no que a gente praticava na nossa segunda casa, o antigo Pacaembu, né? Então, para vocês terem ideia, hoje, como é que é? Onde que é o menor preço do ingresso? Não é no Gol Norte? Qual é o menor valor jogo a jogo praticado no Gol Norte? É a meia entrada do Gol Norte. Então, nesse último jogo, o Gol Norte estava lá, o valor nominal, R$180. Qual é o valor da meia? R$90. Para todos os fins, esse foi o menor valor praticado neste jogo. E isso é feito para todos os jogos do ano. Depois você apura a média
E esta média é o valor que a W Torre vai ter que pagar para o Palmeiras no exercício subsequente. Vocês entenderam o conceito? Sim. Respondendo à pergunta do Enio, se nós tivéssemos perdido a briga, digamos assim, na primeira arbitragem, e eles tivessem direito a 100% das cadeiras do estádio, o Palmeiras teria como receita o quê? Meia entrada do nada. Meia entrada do Gol Norte para 40 mil lugares. 40 mil lugares. Vocês entenderam? Quando você extrapola, e nós fizemos essa conta, em valor presente de outubro de 2016, durante 30 anos isso significaria R$1 bilhão de prejuízo para o Palmeiras. Durante os 30 anos, porém calculado em valor presente de outubro de 2016. Boa. Isso é só para dar uma ideia para vocês do tamanho do problema que o Palmeiras teria. E você imagina que vocês estimaram isso em 2016. Vocês estimaram isso em 2016. Hoje, com certeza, esse valor estaria muito maior, inclusive, né? Com certeza. Tanto é que você deve lembrar que na época da inauguração da Arena, se eu não me engano, a inteira do Gol Norte era R$80, se eu não me engano. Sim. R$60. Era dependia isso aí. Do jogo. Ia dar R$25, R$30 a meia aí na maioria dos jogos. Aí é que tá. Você pode jogar aí uma estimativa que hoje o número que eu falei em relação a 2016 seria basicamente o dobro. Sim. Decorridos, obviamente, quase 10 anos. Né? Sim. A pergunta que, na verdade, eu fiz outro dia para um dos diretores de Arena atual é a seguinte: por que um processo arbitral que deveria ter decidido todos os problemas levantados pelas duas partes, né, com uma determinada agilidade, como é que eu posso ter um processo arbitral ainda em curso, isso que eu ia decorridos basicamente, você quer ver, em fevereiro de 2024, são 10 anos que a W Torre entrou com a primeira arbitragem. Em fevereiro do próximo ano, fevereiro é quando eles entraram, exatamente. Em julho de 2024, serão 10 anos em que foi assinado o termo de arbitragem, que foi o documento que, de fato, disparou o processo da primeira arbitragem. Então, honestamente, eu não consigo entender, e eu acho que, sob esse aspecto, deve ter havido uma falha muito grande, né? E aí eu reputo, obviamente, nós somos parte interessada, né? O Palmeiras. Sim. Houve uma falha muito grande no sentido de não haver pressionado maior celeridade por parte do tribunal arbitral. Né? Afinal de contas, 10 anos para você julgar qualquer coisa... É muita coisa. Uma coisa que... Porque, é um absurdo, porque se tem arbitragem para acelerar o processo e você demora 10 anos para você... ter um acordo, ter uma resolução do caso, a justiça comum seria o caminho. Se bobear, teria se resolvido mais rápido. Né? E menos dispendioso. Sim. Porque custa caro uma arbitragem. Entenderam? Sim, então, pessoal, eu não sei se essa pergunta eu consegui responder direitinho, mas por estimativa, projetando de acordo com essas premissas que eu informei a vocês, na época, 1 bilhão seria o tamanho do buraco pro Palmeiras. Minha nossa. O Galassi, o Jean está perguntando aqui, ó. Uma vez que um dos lados, nesse caso a Real Arenas, a W Torre, né, não tem cumprido com o que rege o contrato, o Palmeiras poderia também não ceder a superfície para shows até que se resolva o imbróglio? Não obviamente eu não sou advogado, tá? Minha formação é em engenharia de produção, mas de tudo aquilo que eu aprendi, se nós fizéssemos isso, nós estaríamos descumprindo as nossas obrigações no contrato, né? Nós temos a superfície cedida para que eles edificassem a arena, explorassem comercialmente e fizessem os repasses para o Palmeiras. Eu, honestamente, Jean, eu não sei como é que este imbróglio, que é um grande imbróglio, ele vai ser resolvido. Eu já ouvi conversas do tipo, a W Torre estaria propensa para pagar essa dívida a ceder as 10 mil cadeiras que eles teriam direito de explorar.
Por um lado, isso daí poderia vir a ser interessante para o Palmeiras, mas tem que fazer muita conta, né? Por quê? Porque hoje o nosso programa Avante, ele está limitado por uma capacidade limitada Sim. do número de cadeiras no estádio. Então, quanto mais cadeiras nós tivermos disponível, mais atrativo vai ser o programa Avante, na medida em que as pessoas vão conseguir comprar ingressos, o que muitas vezes acaba não acontecendo. Outra coisa que eu já ouvi é o seguinte: não vai existir outra solução do que a redução do prazo de cessão da superfície, né? Ou seja, era para ser por 30 anos. Como não estão cumprindo, ainda assim vai ter que ser feita muita conta para se chegar no prazo que deveria ser reduzido para compensar, né, o fato de eles não estarem repassando os valores para o Palmeiras.